Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, que se encontra aqui na sede da comunidade Canção Nova, na cidade de Cachoeira Paulista, estado de São Paulo. Minha saudação a você que me acompanha nesse programa, aqui do Brasil e além Brasil. Minha saudação também a todo o povo português que nos acompanha no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e faço o convite para que um dia, assim que possível, você nos venha visitar. Algumas pessoas, por diversas circunstâncias, não podem vir aqui na cidade de Cachoeira Paulista, mas temos aqui a capelinha do Pai das Misericórdias. Essa capelinha pode chegar ao seu lar, ao ambiente do seu trabalho. Você pode entrar em contato conosco através dos nossos canais de comunicação para saber como adquirir a capelinha do Santuário do Pai das Misericórdias. Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro do ano de 2021. Vamos meditar o Evangelho do dia. É o Evangelho que está em São Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. O Evangelho de São Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, Jesus é a novidade de Deus para toda a humanidade. E por ser Ele a novidade de Deus, Ele ensina uma doutrina nova, uma doutrina de fé, uma doutrina de salvação, uma doutrina que nos permite viver a vida segundo o Espírito de Deus, uma doutrina que nos dá a graça de comprometer a nossa vida com o reino de Deus. A prática penitencial do jejum, ela é muito importante na caminhada da fé. Porém, o motivo do jejum deve ser Jesus. E é isso que Ele quer nos ensinar com o Evangelho de hoje. O noivo estava presente no meio dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus. E é por isso que, questionado o motivo pelo qual os discípulos de Jesus não estavam jejuando, Jesus deixa bem claro: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Jesus é motivo de alegria. Jesus é motivo de esperança. Tendo o noivo presente, os discípulos, portanto, não deveriam jejuar. Mas Jesus continua:
vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. E é por isso que a igreja, ela nos ensina, como nossa mãe, que de um modo particular, às sextas-feiras, podemos jejuar de acordo com as nossas condições. Porque a sexta-feira é um dia penitencial por excelência na vida da igreja. É um dia em que nós fazemos memória do mistério da crucifixão e morte de Jesus. O jejum deve nos recordar que o noivo, ele está no meio de nós, mas ainda não. Deve nos recordar que nós somos peregrinos neste mundo e esperamos a vinda gloriosa do Senhor. Esperamos as núpcias do Cordeiro, quando Ele vier no fim dos tempos e desposar a sua esposa, a igreja, que somos todos nós. Mas o jejum também deve nos sensibilizar em relação à solidariedade, à prática da caridade, àqueles irmãos e irmãs que passam necessidade. Aqueles irmãos e irmãs que têm fome de pão, fome de educação, fome de saúde, fome de cultura, fome de respeito, de promoção de sua dignidade. Então, fazer um jejum voluntário é uma forma também de nós recordarmos a nós mesmos e aos nossos irmãos e irmãs que devemos ser uma igreja de Jesus, uma igreja solidária, uma igreja fraterna, uma igreja que vai ao encontro, que procura servir os irmãos e irmãs mais necessitados, os empobrecidos, os injustiçados. Por isso, é importante na prática penitencial da igreja também praticar o jejum, de um modo especial às sextas-feiras, e depois nos tempos litúrgicos importantes, como por exemplo o tempo da Quaresma, que daqui a pouco vai começar, não é verdade? O tempo da Quaresma é a partir da quarta-feira de cinzas, tempo da Quaresma que nos prepara para celebrar a Páscoa do Senhor ressuscitado. É um tempo especial de nós jejuarmos. Peçamos a bênção do Senhor, fazendo a oração Pai das Misericórdias, para que também sejamos solidários aos irmãos e irmãs que passam necessidade. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai de modo especial a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver o compromisso batismal, nos ajude a viver a caridade em relação aos mais necessitados, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.